O chanceler da Alemanha detonou o Brasil numa coletiva de imprensa. Eu quero ver com vocês aqui para entender a situação, mas eu vou ler para vocês o comecinho de uma reportagem aqui do G1 sobre isso, e depois a gente vai ver toda a repercussão dessa história, né? Então diz o seguinte, aqui a manchete: chanceler alemão diz que comitiva do país ficou contente de deixar Belém após viagem à COP30. Todos ficaram felizes de termos voltado. Friedrich Merz diz que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo e que nenhum jornalista queria ficar na capital do Pará. Vamos ver o vídeo aqui, que é mais chocante ainda quando você assiste o negócio. Então vejam. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Então, a fala do Merz é lamentável, assim, né? Para um chefe de Estado, para um representante público, uma figura política, né? Uma figura importante no governo alemão falar isso é bem lamentável. Eu quero pensar algumas coisas com vocês porque há alguns limites aqui, né? Acho que há alguma distinção aqui. Porque ninguém é obrigado a gostar de nenhum lugar, ninguém é obrigado a gostar de Belém, ninguém é obrigado a gostar do Brasil, ninguém é obrigado a gostar da Alemanha, mas quando se trata de uma figura pública, o negócio é mais complicado do que isso. Gerou uma repercussão tremenda, negativa, gerou aí um mini incidente diplomático entre Brasil e Alemanha, e aí, é claro, a gente fala aqui do chanceler, né? Não é um cidadão comum, não é uma pessoa qualquer falando mal do Brasil, ou, sei lá, alguém que participou da COP30, ou sei lá, alguém da sociedade civil que participou e que não curtiu. Aqui a gente fala do chanceler. Então tem um outro peso, né? Basta pensar aqui, se for pensar de maneira análoga aqui, é o caso do Mamãe Falei, né? O Mamãe Falei, quando falou sobre as ucranianas, sobre as refugiadas ucranianas, que elas eram fáceis porque eram pobres, sexualizando as refugiadas, o peso maior ali, mais do que o cidadão falando, era de uma figura política. Ele era deputado estadual na época, então sim, os limites daquilo que uma figura política pode falar são muito mais estreitos do que um cidadão comum. Ele, como cidadão comum, como um paisano, se houvesse falado aquilo ali, possivelmente teria horrorizado as pessoas, teria chocado as pessoas, teria indignado todo mundo, mas não teria tido a repercussão que teve, porque ali era um político, era um deputado falando merda. Então, nesse caso aqui, a fala do Merz, ela é agravada pela posição que ele ocupa. Mas como eu falei, ninguém tem a obrigação de gostar de lugar nenhum. Eu quero aproveitar esse gancho aqui dessa fala do Merz, porque eu vi dias atrás um vídeo de uma moça, ela era modelo na Índia, acho que não é tão recente o vídeo assim, mas voltou a circular e eu vi muita gente chamando ela de racista, de xenófoba por causa desse vídeo. Eu quero ver com vocês esse vídeo dela aqui para pensarmos essa distinção, inclusive, né, entre uma figura política falando e uma moça qualquer falando. Vamos ouvir juntos aqui o que ela disse. Como foi minha experiência morando 6 meses na Índia? Resumindo, a pior das piores. Eu morei na Índia durante 6 meses porque eu fui pra lá a trabalho como modelo, então eu tinha contrato. Eu não podia sair do país antes dos 6 meses, porque senão eu tinha que pagar um valor muito alto de quebra de contrato. Então foram 6 meses de pura experiência que, como aquele ditado, se fosse pra adquirir experiência, eu preferia ter ficado burra. Primeiramente, a comida de lá é extremamente apimentada. Então, se você tem problema com comida, você é sensível com comida, você vai ter problema toda vez que você comer alguma coisa de lá. E não é só aquelas comidas de rua. Qualquer comida que você come. Vou pedir um Subway. Gente, é totalmente apimentado. Tem pimenta no arroz, tem pimenta no pão, tem pimenta em qualquer coisa. Basicamente, toda vez que eu comia algo, eu ou as minhas amigas, elas iam direto pro banheiro. Eu nunca consegui comer nada na rua, como aqueles vídeos do TikTok, que acho que vocês já viram aqui, que eles fazem tudo assim, sem higiene, nada. Nunca consegui comer aquele tipo de comida, nunca. E também, se eu tivesse comido, eu acho que com certeza eu teria... Não, mas tipo, passado mal. Eu já passei muito mal com comidas normais lá. Outra coisa é a questão do trânsito, que é um trânsito insuportável. Aqui no Brasil, se você tá dirigindo, se você tá no trânsito e você escuta uma buzina, você fica atenta, né? Porque, sei lá, uma batida, alguma coisa. Lá, gente, no trânsito, se você ficar 3 segundos sem escutar uma buzina, é um milagre. O trânsito inteiro é extremamente desorganizado. Os indianos, eles não se respeitam entre si, assim, sabe? Eles vão se enfiando, assim, por onde der. E é extremamente barulhento. Tipo, é muita buzina a todo segundo. Agora, a questão do perigo das mulheres, você tem que cuidar com o tipo de roupa que você sai na rua. Comigo nunca aconteceu nada do tipo. Nunca aconteceu uma vez somente que eu fui assediada por um fotógrafo, mas não fisicamente, foi só verbal. Mas, de qualquer forma, as pessoas olham muito pra você na rua. É como se elas fossem, assim, pegar você e levar pra outro lugar com os próprios olhos. É como se você estivesse sendo observada, sabe?
Então, quanto mais coberto você sair na rua, melhor. Só que no meu caso, era um pouco difícil também, porque eles não são acostumados a ver pessoas com cabelo claro, pele clara e olho claro. Então, chamava muita atenção mesmo. Outra coisa que me incomodava bastante, porque eu trabalhava como modelo, então, tipo, direto tinha gente do meu lado, me maquiando, pedindo pra trocar roupa, enfim, coisa assim. Gente, eles têm um cheirinho nada agradável, juro. Tipo assim, dava vontade de passar mal quando eles chegavam perto de você. Lá também é extremamente calor, tipo, 3 vezes mais aqui que no Brasil, numa temporada de calor. E o clima, o ar, você é como se estivesse nublado toda hora, porque você não consegue enxergar de tanta poluição, sabe? Eu costumava fazer caminhada em volta do condomínio ao ar livre e falaram pra eu parar, porque ia ser muito mal pra minha saúde, prejudicial ficar consumindo aquele ar. Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem ouvir mais, eu faço parte 2. Então, aqui você vê a dimensão, né, a diferença entre uma cidadã qualquer falando e o político, né? Ela falando aqui não vai gerar nenhum incidente diplomático entre Brasil e Índia. No caso do Merz falando, realmente o negócio ficou bem feio ali e possivelmente ele vai ter que se retratar do que ele disse. Mas só pegando aqui a segunda fala dessa moça. Eu não estive na Índia, então não posso falar sobre a experiência dela lá, nem o que ela vivenciou, mas, como eu falei, ninguém é obrigado a gostar de nenhum local. Então, assim, a pessoa não é obrigada a gostar de Belém, a pessoa não é obrigada a gostar dos Estados Unidos, nem da Europa, nem de nenhum lugar, nem da Índia. Então, assim, cada pessoa tem uma expectativa diferente em relação a certos locais, né? Tem coisas que te atraem mais, que te interessam mais, que te agradam mais no local do que para outras pessoas. Então, assim, e nesse sentido é muito subjetiva a experiência em cada país, né? Mas ela enumerou algumas coisas que não são novidades, né? O trânsito, por exemplo, tem um vídeo bem interessante que se você procurar aí, é um vídeo de um experimento que fizeram em relação às buzinas no trânsito da Índia, que eles puseram meio que um sensor sonoro e quando ultrapassasse certo grau de decibéis, o semáforo fechava. Então, assim, as pessoas buzinando, fechava o semáforo e ele só reabria, ficava verde no semáforo quando paravam de buzinar. Daí baixava o nível da poluição sonora, abria o semáforo e isso era um modo de, bem, nesse experimento que fizeram, né, de educar os indianos para pararem de buzinar tanto. Então isso é conhecido, não é nenhuma novidade. Em relação ao perigo para mulheres também, há muitos relatos, né, muitos casos de abusos, de violências contra mulheres lá, então também não é nada surpreendente. Eu acho que o ponto que pegou ali, eu acho que é o que ofendeu muita gente, ela falando sobre o cheiro deles, né? E eu acho que eu sei do que ela tá falando, eu acho que nem sequer ela tá falando de mau odor no sentido assim, sei lá, sovaqueira. Acho que ela fala do cheiro da comida deles, porque quando eu morei na Inglaterra, há muitos restaurantes, muitos locais de indianos, paquistaneses lá, e eu morava perto de um salão de festas de indianos, então assim, a comida deles cheira muito forte e o cheiro também fica no corpo. Por exemplo, eu tenho um tempero que eu uso aqui em casa, que é um tempero árabe, que quando eu uso eu fico com o dedo tudo amarelo e o dia inteiro com o cheiro do tempero. Pra mim não incomoda, mas eu sei que não é um cheiro que é muito agradável para muita gente. Talvez seja isso que ela se refira, mas talvez não seja. Mas, de qualquer maneira, ela expressou aqui a opinião dela, a vivência dela na Índia, que ela não curtiu e que ela não voltaria, que foi a pior experiência da vida dela. Como eu falei, é muito subjetivo, ninguém é obrigado a curtir. O Merz não é obrigado a curtir o Brasil. Se essa fala dele fosse numa roda de amigos, ele lá no fim de semana, fazendo uma linguiça alemã com os amigos lá, e eles comentassem isso, não haveria nenhum problema, e acho que ninguém se ofenderia com isso. Se ele houvesse dito isso para a esposa dele, chegou em casa lá, depois da COP30, chegou em casa e falou para a esposa, olha, não curti o Brasil, achei, sei lá, bagunçado, não curti. Não teria nenhum problema. O problema é ele falar isso numa coletiva de imprensa. No caso aqui, até eu falo da minha experiência individual sobre isso, né? Que, por exemplo, para mim, o local que eu menos gostei das quais eu viajei, eu fui escritor de viagem durante uns anos, acho que alguns de vocês sabem disso, escrevi sobre viagem, um dos locais que eu menos gostei de ter conhecido, por incrível que pareça, acho que vai surpreender muita gente, foi Dubai. Eu fui para Dubai com certas expectativas e quando cheguei lá eu não curti muita coisa não. Achei, um baita de um shopping enorme a cidade, porque como faz muito calor, e eu fui numa época que fazia quase 40 graus durante o dia. Então assim, você não consegue ficar em ambientes ao ar livre, você não consegue sair para a rua para fazer as coisas. Então é tudo dentro de espaços fechados. E é um grande shopping, então assim, você vai no shopping, é loja, e é uma ostentação absurda, é muita coisa de grife, então assim, é o tempo todo você vendo pessoas ostentando dinheiro, ostentando coisas de marca, ostentando relógios de marca, joias, e eu não curti isso, achei assim que não tem nada a ver comigo. É só para você ver como é bizarro lá, né, o lance da cultura deles, assim, alguns aspectos da cultura deles. Lá a placa, ela indica seu status, a placa do carro, né? Ela indica o seu status. Quanto menor for o número da sua placa, mais cara custou a placa do carro. É a placa do carro, não é o carro, é a placa do carro. Então vamos supor, se você tiver uma placa com número, sei lá, 150, isso quer dizer que você pagou uma fortuna por aquela placa. Para mim isso é tão, tão fútil, é tão, sabe, superficial, tão
queimar dinheiro, porque não faz o menor sentido você pagar pela placa do carro. Sério, não faz sentido nenhum. Então, assim, são coisas que eu não curti. Eu não curti, assim, eu acho que tudo é muito maquiado, tudo é muito artificial, os prédios, tudo, sabe, uma arquitetura meio, sabe, esterilizada. Eu não curti, realmente não curti. Eu acho que talvez a única coisa que eu gostei lá foi dentro de um dos shoppings que tinha, tipo um arcade de realidade virtual. Então foi bem legal, porque tinham vários jogos que você estava lá com óculos de VR, e aí você tinha todo o cenário, assim, então foi bem legal, acho que aí valeu a pena, foi interessante, mas de resto eu não curti. A experiência que eu imaginava que eu teria lá em Dubai, eu fui tendo no Marrocos depois, e aí no Marrocos foi uma outra experiência, eu amei o Marrocos, achei, sabe, lindo, sabe, tudo que eu vi ali achei muito lindo, apesar da desigualdade social, apesar de muita pobreza, ainda assim é um país muito interessante, e ali eu tive um contato real com a vivência daquelas pessoas, que foi muito diferente de Dubai. Então, é só para você ver a diferença, né? Por exemplo, talvez essa moça aqui amasse Dubai, eu tenha amado Dubai se ela conheceu e não curtiu a Índia. Então, assim, é muito individual a experiência. Sei de pessoas que foram para a Índia que amaram, sei de pessoas que foram para a Índia que odiaram. Então, assim, é muito individual. Outra experiência que eu amei também foi lá em Cusco, no Peru. Eu amei viajar para o Cusco, foi uma das melhores viagens que eu fiz e realmente, assim, o Peru é fascinante, é um país fascinante. Cusco é lindíssima, foi um sonho realizado visitar Machu Picchu, então assim, sabe, foi uma viagem bem precária, foi bem mochilada mesmo, bem, sabe, bem roots o negócio, mas eu amei a experiência e, sabe, e claro, tem pessoas que odiariam fazer aquilo que eu fiz, então assim, claro, é muito subjetivo. Em relação a morar em certos locais, até ontem eu mencionei, né, o caso de Portugal, como tem muito brasileiro indo embora de Portugal, porque, bem, muitos problemas agora, custo de vida elevado, xenofobia, essas coisas, para mim foi uma das piores experiências como residente, né? Então, assim, foi uma das piores experiências que eu tive. Eu acho que eu dei muito azar quando eu morei lá, eu fui lá para ficar um ano, eu fiquei 3 meses, porque deu tudo errado, do começo até o fim foi tudo errado, e aí chegou um ponto que eu tinha que ir embora, porque não dava mais, estava tudo errado. Como turista, adoro Portugal, mas como morador não deu certo. Talvez tenha pessoas que estejam lá que tenham outra experiência totalmente distinta da minha e que amam Portugal e que nunca iriam embora. Para mim deu tudo errado. Foi uma catástrofe. Até tem gente que pergunta para mim, né, por que eu moro na Espanha. Ano que vem eu vou fazer 20 anos que estou fora do Brasil e desses 20 anos, 10 são na Espanha. Então já morei em duas circunstâncias, primeiro em Madrid, depois fui embora e voltei para Alicante, mas de 20 anos, metade do tempo estou na Espanha. E isso porque foi uma escolha, né? Então, assim, eu adoro o país é muito decente. Eu sinto que o senso de humor do espanhol é muito parecido com o brasileiro, então tem muitas coisas que são muito familiares aqui na Espanha, em vários aspectos. Mas, só para comentar aqui, quando eu estava na estrada viajando, nômade, eu fiquei muito dividido entre voltar para a Espanha e ficar na Grécia, porque eu adorei a Grécia. Eu morei em Atenas durante uns meses e eu amei Atenas. Assim, eu fiquei fascinado. Também é um povo muito simpático, muito acolhedor, a comida é muito boa, o custo de vida é muito baixo lá na Grécia. Então, sim, eu fiquei muito dividido entre permanecer em Atenas e voltar para Alicante, voltar para a Espanha. Mas eu considerei algumas coisas quando foi a decisão, né, de ficar lá ou vir para cá. Uma delas tinha a ver com o idioma, né? Então, assim, embora eu tenha estudado grego clássico, traduzo, né, do grego clássico, o grego contemporâneo não é igual. Então, assim, eu não falo grego contemporâneo, não me comunico. Entendo uma coisa ou outra, uma palavra ou outra, consegui falar algumas frases básicas, mas no dia a dia era inglês. Eles falam inglês lá, todo mundo, então assim, não é difícil comunicar, mas eu me sentia que a integração na cultura ia ser muito difícil. E aí tinha um filho, né, um filho pequeno, tinha 4 anos na época, e eu fiquei imaginando, né, ele indo para a escola e tendo acesso a serviços públicos, essas coisas, hospital, então acho que era muito precário em comparação à Espanha. Me preocupou um pouco nesse sentido, né, estar num país que era um país bem pobre em relação a outros países europeus, então assim, que estava na crise na época, então me preocupou um pouco o acesso a serviços. Por exemplo, né, saúde pública, educação pública, essas coisas me deixou um pouco, sabe, preocupado. Então a volta para a Espanha foi por causa disso. Porque a Espanha tem um serviço de saúde pública que é muito eficaz, sabe, é reconhecido aqui na Europa. Tem, sabe, a educação aqui também é conhecida. Então, assim, e o idioma, né, o espanhol é muito mais próximo da gente do que o grego. Então a escolha foi por causa disso, mas eu amei a Grécia, eu amei Atenas, moraria lá sem hesitar, hoje, né, moraria sem hesitar, mas é isso. Claro, como eu falei, a experiência é muito individual. Suponho que tem pessoas que vêm para cá, para a Espanha, e acham uma merda, e não gostam, e saem falando mal, e tem gente que vai lá para a Grécia também que não gosta, que odeia, que acha que é um lixo. Então, assim, é cada um, né? Mas o problema da fala do Mertz não é ele não ter gostado do Brasil, não ter curtido Belém, não ter se sentido à vontade em Belém, ter achado feio, sei lá, ter sido maltratado, essas coisas. O problema é o chanceler vindo falar isso em público numa coletiva de imprensa.
E também a gente sabe, né, que o Brasil é complicado, que tem, sabe, muitos problemas. Na questão da COP30, já havia denúncias, né, já havia várias reportagens que foram sendo lançadas antes desse encontro, falando sobre os abusos que estavam acontecendo lá, né, de hospedagens que estavam cobrando preços 10 vezes mais alto por causa da COP30. Então, assim, uma coisa que acontece no Brasil também, só para encerrar esse vídeo que eu devo mencionar aqui, há uma diferença muito grande entre você explorar o turismo e você explorar o turista. É uma coisa você ter uma estrutura turística que move a economia, outra coisa é você ser malandro e querer explorar as pessoas que vão lá. E o Brasil é muito conhecido por explorar o turista. Então, assim, tem que falar isso. Quem já viajou no Brasil, quem já foi para o Nordeste, quem já foi para o Rio de Janeiro, quem já foi para praias turísticas, sabe disso, sabe como você... vão te passar a perna. Vão te passar a perna. Vão ver que você é turista, vão te passar a perna. Teve uma situação, inclusive, lá em Belém, que eu fui lá para Belém, e aí tava chovendo, e aí apareceu um cara vendendo guarda-chuvas, né? E ele falando, R$5, R$5, R$5. Quando eu fui comprar o guarda-chuva, ele falou, R$10. Falei, mas você estava falando que era 5. Ah, não, para você é 10. Por quê? Sulista, né? Sulista, o cara aumentou o preço. E a gente sabe que fazem no Brasil isso, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, lá, quando vê que é gringo, quando vê que é americano, sei lá, europeu, que passam a cobrar em dólar, cobrar em euro, quando vê que você é sulista, que aumenta o preço. Então, assim, aí também tem gente que não curte muito isso. Tem gente que não gosta de ser passado para trás, ser feito de palhaço. Então, não dá. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história, sobre essa situação inicial aqui do chanceler, o Friedrich Merz, falando sobre o Brasil. É bem feio, bem deselegante, é complicado. É complicado mesmo você ver um político falando isso de um outro país, acabando de voltar, né, do evento, falando isso. Então, assim, chatão mesmo. E sobre a fala da menina, né, falando sobre a Índia, se ela foi racista por causa disso. Eu acho que não. Ela está expressando aqui o que ela sentiu como residente no país durante o período. Ninguém é obrigado a curtir a Índia, ninguém é obrigado a curtir o Brasil, ninguém é obrigado a curtir a Alemanha. Então, assim, cada um avalia a sua experiência individual, até porque dá azar, né? Eu dei azar em Portugal, por exemplo. Quero ouvir vocês o que vocês pensam. Deixe o joinha, se inscreva aqui no canal aqui embaixo, se torne um membro para dar uma força e só lembrando que nesse mês foi lançado na Amazon o meu livro novo sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, se chama O Golpe que Falhou, e eu faço a anatomia da tentativa de golpe, o discurso bolsonarista, como ele insuflou, como ele radicalizou uma parcela da população que levou essas pessoas a tentarem um golpe de Estado lá em Brasília. Então, assim, vá lá, confira, é um trabalho bem importante para compreender esse momento no Brasil. E também, por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição aqui um link, vai falar com o Clayson no WhatsApp. O Clayson é um parceiro nosso e ele vai dividir com você alguns caminhos para que você possa fazer aí um dinheiro a mais por mês, R$700, R$800, R$900 a mais por mês, quem sabe pagar suas contas, sabe, fazer uma poupancinha, poder investir, poder viajar, poder conhecer a Índia se quiser também, ou conhecer a Alemanha. Vai lá, confira, trabalhando de casa. Eu sei que funciona porque eu trabalho de casa há muito tempo, então sei que tem esses caminhos. Vá lá, confira, um forte abraço para ti e se cuide. Tchau!